Boa noite, sejam bem-vindos, podem se assentar. Que bom que você veio. Que bom que você veio nesse começo de ano. Pastor Temístocles, ele está de férias, acho que alguns já sabem. E a pastora Denise está hoje em Cedral. E eu estou aqui, o servo bom e fiel, para trazer a palavra para vocês, ser usado pelo Espírito Santo para atingir o coração de cada um de vocês, assim como o meu já foi atingido por essa palavra. Eu queria perguntar se tem alguém que está vindo a primeira vez aqui hoje, gostaria que levantasse o braço, com exceção de vocês duas que eu já conversei. Se é a primeira vez que você está vindo, gostaria que você levantasse o braço, só levantasse o braço, bem alto assim. Legal, amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 7. E o Senhor tem um tema poderoso para esse começo de ano. 2 Reis 6, de 1 a 7. Não sei se é a primeira vez que você está indo, ouvir a palavra de Deus, a palavra pregada. Mas se é a primeira vez esse ano, abre o seu coração, porque os céus aqui já está aberto, e o Espírito Santo já está aqui, já está falando com um monte de gente, e Ele vai continuar falando. Abre o seu coração. E a palavra do Senhor diz assim, em 2 Reis: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde é que caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Quando eu comecei a ir à igreja, e eu me converti em 31 de dezembro de 2008, naquele janeiro de 2009, todas as pregações que eu ia, a maioria delas, foi o pastor Temístocles quem ministrou, ou o pastor Rubinho, quem conheceu lembra dele. E eles falavam assim, mais o pastor Temístocles, ele falava assim, antes da maioria das pregações, pelo menos as que eu estava, ele falou assim, se você veio aqui hoje, é porque Deus te trouxe, ele falava. E eu ficava encafifado com aquilo, né? Eu falei, mas eu vim pelas minhas pernas, como é que Deus me trouxe? No começo da conversão, aquele misticismo, e aí, hoje eu entendo o que ele falava, e hoje eu repito o que ele fala. Se você veio aqui hoje, foi Deus que te trouxe, porque o que você vai ouvir aqui da parte de Deus para a tua vida, vai transformar esse ano, vai transformar o que você está pensando sobre esse ano, sobre aquilo que você pensou no final do ano sobre esse ano, e sobre o que já dentro de 2016, você está pensando sobre esse ano. Ele vai transformar a sua vida. Porque eu preciso ter uma visão de crescimento. Uma visão de crescimento. Os descobridores da América, na época, o que levou eles, né, a sair em tão ousada missão, em tão ousada viagem, foi um desejo profundo do coração, um desejo, um sonho deles, de saber o que é que tinha
além do horizonte do mar. Tá? Existem teorias de Cristóvão Colombo, existem teorias que já derrubaram Cristóvão Colombo, que foram chineses que tiveram na costa leste dos Estados Unidos, tem um monte de teoria. Né? Mas não importa quem foi, importa que, naquela época, a pessoa que sonhou com aquilo, a pessoa que viu e vislumbrou, e se lançou ao mar dentro de uma embarcação que para os tempos de hoje seria antiga, mas para a época avançada. E ele se lança ao mar. E eu fico imaginando, o cara navegando e ele via o oceano, ele não tinha ideia do que tinha no final daquilo. Porque hoje sabe-se que o mundo é redondo. Hoje, qualquer criança entra no Google Earth e vê o globo, e a gente tem noção daquilo. Né? Mas eles tinham alguma noção. Mas eles tiveram uma visão. E eles quiseram crescer, eles quiseram buscar novos horizontes, buscar novas terras. E eu fico imaginando aqueles homens, acredito que muitos morreram, várias expedições fracassaram, mas o cara ali, vendo aquele mar, né, quem já navegou em alto mar, sabe que você vê aquele horizonte, ou quem já viu em fotografia, eu nunca tive no alto mar, mas eu já vi fotografia, a gente olha e você fala, meu Deus, onde vai ser, onde acaba aquilo, né? E aí, eles foram e conquistaram, e chegaram aonde chegaram. Né? E a história toda se cumpriu após esse descobrimento. E uma série de outras expedições, e de outros sonhos, de outras coisas aconteceram. E dentro da Bíblia existe também uma série de personagens, de histórias e de fatos, onde homens, assim como você, mulheres, homens e mulheres, como você, pessoas simples, pessoas muitas vezes improváveis, tiveram uma visão de crescimento e correram atrás dessa visão, recebeu uma visão de Deus, ou colocou uma visão para Deus, e aí, apertei o botão errado. A gente tem o personagem de Abraão. Nós vamos falar de principalmente dois personagens aqui. Em Gênesis 12, 1, 2, ele recebeu uma promessa de Deus falando assim, eu farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. Abraão estava naquela época com 75 anos. Né? Era uma visão de crescimento para a vida dele, era uma visão de crescimento para a vida pessoal dele, junto com a família dele, era uma visão de crescimento para o ministério dele, porque ele estava tendo um chamado, Deus estava falando que ia fazer uma obra na vida dele e através da vida dele. E ele não pensou, ele foi, seguiu e teve a visão de crescimento. Outro personagem muito famoso, muito conhecido, Moisés, que lá em Êxodo 3:10, naquele episódio da sarça, aquela cena sobrenatural de um mato pegando fogo, mas que não queimava, ele recebe o chamado de Deus, ele recebe uma visão de crescimento. E Deus fala para ele, você vai lá tirar o meu povo do Egito. E ali, ele já estava casado, já tinha um filho, já estava com a vida feita, com a vida pronta, mas teve uma visão de crescimento para a vida pessoal, para a família, para os negócios e principalmente para o chamado dele, para a vida dele com Deus, para a vida dele na obra de Deus. E depois a gente tem, mais recentemente, há 2000 anos atrás, apenas os discípulos. Quando Jesus, em Mateus 4, ele chama pela primeira vez Pedro, André, que eram irmãos, João e Tiago, que também eram irmãos. Esses homens estavam ali pescando com o seu pai, que já era um sinal de que já eram homens improváveis, porque tinham sido reprovados na escola e em todo o sistema judaico, pela idade e pelo fato de estarem trabalhando na profissão do pai, eram improváveis. E Jesus chama eles e fala, vem cá, eu tenho uma visão de crescimento para vocês. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens, em pescadores de almas. E foi uma visão de crescimento que revolucionou a vida daqueles 4
e depois junta-se mais 8, e depois isso vem em Atos. Jesus fala para eles que eles seriam testemunhas de Jesus até os confins da terra. Naquela época, os confins da terra eram de fato confins. Hoje, a gente entra num avião aqui em Rio Preto, vai para São Paulo, daí 20 e poucas horas você está do outro lado do planeta. Naquela época não tinha isso. Mas eles receberam a visão de crescimento. E aí, em Mateus também, Jesus diz para eles: vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Crescimento, sair do lugar, crescimento. Uma visão de crescimento pessoal, para a vida pessoal, para a vida profissional e para o seu chamado. Para aquilo que Deus tem para você dentro da obra de Deus. Você está dentro de uma igreja, você faz parte, você é membro desta igreja, Missão Atos, que há 28 anos começou dentro do coração do pastor Temístocles. E hoje, essa igreja recebe uma visão de crescimento. E você que faz parte dessa igreja, você está nesse pacote, você recebe essa visão de crescimento para você também. Então, as estacas da sua tenda precisam ser retiradas e colocadas em lugares mais amplos, mais espaçosos, porque o que Deus tem para você esse ano, você não tem ideia do que vai acontecer. Então repete comigo assim: eu preciso ter uma visão de crescimento. Agora vamos repetir de novo, mas eu quero que todo mundo repete, porque teve gente que ficou assim, ó, tá com a boca fechadinha. Nós já louvamos, o Senhor já se fez presente, já se manifestou aqui. Agora você precisa se manifestar para Ele, porque Ele já está aqui. Ele está aqui. Nós não temos uma sarça ardente aqui, mas nós temos um piso ardente. O Senhor está aqui, está ardendo. Né? Durante o louvor, eu falei, vai esquentar. Teve uma irmã que falou assim, amém, aleluia, que pegue fogo. Eu falei, vamos aumentar a temperatura do ar. Né? Todo mundo, então. E você vai levantar a sua mão, junto comigo, e vai declarar, eu preciso ter uma visão de crescimento. Amém. E aí, a visão de crescimento começa quando a gente tem um sonho. Quando a gente alimenta, essa visão ela tem que entrar em nós e encontrar elementos para ela fazer sentido. Senão fica vazio. A pessoa que conquista todos os seus sonhos e para de sonhar, ela praticamente morre. Não importa quanto de dinheiro essa pessoa tem. Se os sonhos acabaram, a vida acabou. Por menor ou por maior que seja o seu sonho, esse ano de 2016 é o ano de você. Aliás, quem aqui já fez eu sei que vocês já fizeram, assim como eu, um monte de pedido para 2016. Geralmente a gente encerra o ano com a lista de coisa para Deus para o outro ano. Né? Mas eu queria que você agora, nesse momento aqui, na presença do Espírito Santo, se fechasse os seus olhos e você pensasse num grande pedido para 2016. Um grande pedido. Um grande pedido. Que seja um sonho que está parado, que está encostado. Ou que seja algo novo que você vem vivendo recentemente, que o Espírito Santo tem te mostrado que é para você isso. Eu não sei se é um casamento, eu não sei se é restauração de um casamento, não sei se é um investimento na sua empresa. O Espírito Santo está pedindo para você ter essa conversa com Ele agora aí. Só você, no seu pensamento com Ele. E aí, isso que você está pedindo, isso que você está conversando com o Espírito Santo agora, Ele vai cumprir na tua vida. Ele vai cumprir. Porque naquele dia, aqueles homens que estavam lá com Eliseu, aqueles discípulos, aqueles servos ali de Eliseu, eram
pessoas que estavam começando a caminhar com ele, veio até ele e eles disseram assim: o lugar em que nós nos encontramos, é estreito demais, é pequeno demais para nós. Então o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje? Está dizendo assim, que o que você está vivendo hoje, tem coisa muito maior para você. Tem coisa muito maior. Tem coisa muito maior. E sabe aonde que ele começa a mexer em nós? É na nossa estrutura emocional. Porque a nossa estrutura emocional, né, vocês sabem, nós somos feitos, de acordo com Gênesis, nós somos feitos corpo, alma e espírito. E a alma é a que faz a intermediação entre espírito e corpo, e é ela que comanda os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, quando alguém está bloqueado emocionalmente, a gente pode fazer uma sessão de libertação, você pode fazer o que você quiser fazer com a pessoa. Se ela não tiver emocionalmente equilibrada, com o coração aberto para ouvir de Deus e receber a visão do sonho e acatar essa visão de crescimento, ela não vai. Passa anos. E aí eu falo para vocês, eu estou no meu 7º ano de caminhada junto com Cristo. E eu tive há 2 semanas um rompimento emocional, de uma crise que eu entrei, emocional. E aquilo bloqueou, parecia que a minha vida tinha acabado. Assim, da noite para o dia. Para a gente ver como que o nosso emocional tem capacidade de nos derrubar. Lógico que a gente deixa ser explorado pelo inferno, deixa ser explorado por pessoas, por circunstâncias. Mas o que ele quer abrir e fazer esse ano acontecer e desbloquear e crescer é o teu coração, é o teu emocional. E ele vai começar isso essa noite. E aqueles discípulos estavam desbloqueados e queriam um lugar maior. Eles estavam, como se fosse uma escola. Ali Eliseu tinha acabado de receber a unção dobrada da capa de Elias e estava começando o trabalho com eles. E eles falaram, não, Eliseu, isso aqui é muito pequeno para nós. A gente quer coisa maior. A gente quer um espaço maior. A gente quer viver circunstâncias melhores e maiores. E aí esses discípulos sonharam grande, eles planejaram grande. E aqui entra uma questão para nós, quando a gente fala de sonho, que muitas vezes nós todos fazemos. A gente limita e a gente bloqueia as possibilidades de Deus para a nossa vida. Certa vez eu li na Bíblia, e também ouvi de muitos pregadores aqui na igreja, que Deus é dono do ouro e da prata. Vocês têm dimensão do que é isso? Dimensão, Deus é dono do ouro e da prata, é dele. Então, não há limite. Uma vez, a primeira pessoa que eu levei a Cristo é um amigo meu da época de faculdade, e eu comprei uma Bíblia para ele, dei de aniversário e escrevi numa dedicatória assim na capa, um versículo de Marcos, que eu não lembro aonde ele está, mas dizia assim, que para Deus nada é impossível. Eu dei essa Bíblia para esse cara e falei assim, Deus pediu para eu escrever isso, entreguei para ele no aniversário dele. Passou 6 meses, esse rapaz entrou numa crise no casamento dele e ele começou a ler a Bíblia. Ele mora em São Paulo, o contato nosso é pouco, pessoalmente. Com aquele versículo, ele conseguiu sair de uma baita de uma crise que quase levou ele ao suicídio. Aonde a gente lê e aonde Deus está falando para a gente, olha, para mim nada é impossível, nada é impossível. Então quando a gente está dentro de uma igreja, e a nossa igreja começa a receber uma visão de crescimento, assim como esses servos, esses discípulos, receberam a visão de crescimento, nós estamos recebendo uma visão de crescimento na nossa igreja, de que nós seremos uma igreja de 10.000 pessoas. Subir aqui e olhar esse número de pessoas aqui, não sei quantas tem, e afirmar isso e ter a convicção, porque o pastor Temístocles tem essa visão. Agora essa visão saiu do coração de Deus, veio para o coração dele, há 28 anos atrás, quando ele recebeu a visão de que ele seria um agente transformador dessa cidade. Hoje essa visão bate no meu coração
E faz sentido. E essa visão hoje começa a bater no seu coração e fazer sentido. Porque para Deus nada é impossível. Agora, se para Deus nada é impossível para a igreja, e eu sou membro da igreja, peraí. Eu estou nessa. Faz parte. Faz parte. Sonhe grande. O que você quer para 2016? Qual é o teu grande pedido? Qual é o teu grande sonho? Hoje é o dia de você pôr isso aí em sintonia com Deus, porque você está aqui, você já louvou, teus pecados já foi perdoado, você já pediu perdão para Deus, está tudo resolvido aqui agora. O canal está aberto de comunicação. Uma coisa, ele está falando para você ter essa conversinha com ele aqui. Não é comigo não é com o líder da sua célula, é você e Deus. Fala, Senhor, esse ano eu quero que isso se resolva. Pode ser de ordem financeira, pode ser de ordem emocional, conjugal, empresarial, qualquer algo. Sonhe grande, planeje grandes coisas. E aqui a gente tem um exemplo de um cara chamado Neemias. E é uma passagem... É uma passagem que chama muita atenção, porque tem muitos elementos históricos envolvidos. Né? Envolve lá o Império Sírio, o Babilônico e o reinado persa, envolve o rei Artaxerxes, envolve o rei Xerxes, que era o pai dele, e envolve um cara chamado Neemias, que teve uma visão de crescimento. Ele foi quem reconstruiu, quem coordenou toda a reconstrução da muralha de Jerusalém, depois de ter sido atacada e destruída pelo Império Babilônico. Ele vai lá e ele reconstrói, ele coordena essa reconstrução do muro de Jerusalém, e ali começa novamente o povo de Deus se reunir num único lugar, com um único templo. E aí ele teve um determinado momento que tinham umas pessoas que queriam boicotar ele, boicotar todo o projeto dele, mandam bilhetes querendo se encontrar com ele, e ele manda 5 vezes um bilhete dizendo para essas pessoas: eu estou envolvido num grande projeto, eu estou envolvido num grande trabalho. Ele tinha convicção de que ele estava num grande trabalho, num grande projeto, e nada mudou, e ele sabia que Deus estava com ele, e ele reconstrói o muro, reconstrói a muralha de Jerusalém. Neemias. Então trabalhe por grandes coisas na sua vida. Às vezes uma grande coisa na sua vida não é nada grandioso, mas é uma restauração. Estava conversando antes aqui com uma irmã, e ela dizia: nossa, eu gostaria de ter uma oportunidade de conversar com a minha filha e poder me acertar com ela. É uma situação, do pouco que eu entendi, onde muito mais a filha teria que vir pedir perdão para ela, mas é ela que está com a disposição e o entendimento do Espírito Santo para chegar e pedir o perdão para essa filha, para restaurar essa relação. Então, às vezes, uma grande coisa para você pode ser uma restauração que você precisa começar, e é você que precisa começar com essa pessoa, ou com um parente, ou com um amigo, alguém que está te devendo, ou alguém que te pôs para trás num negócio, ou um ex-marido, uma ex-esposa, um ex-namorado, uma ex-namorada. Trabalhe por grandes coisas que vão fazer você crescer emocionalmente, vão te livrar das barreiras. E ore por grandes coisas. Ore por grandes coisas. Líderes de célula aqui presente, assim como eu, oremos para a multiplicação das nossas células. Isso é uma grande coisa para Deus. Isso é uma grande coisa para você também, que eu sei que é. Que eu sei que é para mim, que eu sou líder de célula. Porque eu sei que esse é um grande projeto. É o mesmo projeto que fez Jesus tirar os pescadores do barco. Falou: eu vou transformar vocês em pescadores de homens, que é o maior projeto da terra. É salvar vidas para Deus, ajudar Jesus, colaborar, cooperar no crescimento do reino. Então eu preciso ter uma visão de crescimento, e isso envolve a minha vida pessoal, envolve a minha família, envolve o meu trabalho, envolve o meu chamado. Envolve o meu chamado. Tem uma passagem de 2 Coríntios 2, 9, que fala assim: todavia, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem,
são as que Deus preparou para os que o amam. A promessa, depois que eu converti, demorou 4 anos para eu casar, para eu encontrar a mulher da minha vida. Deus me ajudou, graças a Deus, que as minhas escolhas não tinham sido boas. E um dia eu li esse versículo e Deus fez a promessa do meu casamento em cima desse versículo. Eu estava na casa da minha mãe, morava com ela na época, tinha uma Bíblia em cima de uma estante, eu estava passando. E num minuto, minha mãe me fez uma pergunta que eu não sei qual foi. E na hora veio esse versículo na minha cabeça, veio essa passagem, veio o número, né? 2 Coríntios 2:9. Eu fui até a Bíblia e li. E aquilo entrou no meu coração, eu falei, eu vou casar. Eu falei, eu não vou ficar para titia. Eu falei, eu vou casar, né? E aquilo ficou marcado do meu coração. Eu vinha de muitos rompimentos, né? E traumáticos. E quem passa por isso sabe que às vezes você pensa, fala, a coisa não vai andar mais, né? Ou eu também não quero mais, porque não vai dar certo. E aquele dia entrou essa visão de um crescimento emocional dentro de mim e me tomou, né? E hoje eu sou casado, graças a Deus, minha esposa está aí, a Juliana. Tem uma filha linda, maravilhosa. É a filha, é a menina mais linda do mundo. A esposa também, é a mulher mais linda do mundo. E isso foi uma grande coisa que Deus fez na minha vida. Né? E eu sei que existem grandes coisas que Ele vai fazer na vida de vocês. Sonhe com o crescimento. E aí, uma coisa importante. Segundo ponto. Decida pelo crescimento. Tome a decisão. Sonhei, vou tomar a decisão. A semana passada a gente teve uma palavra poderosa aqui. Quem veio aqui no domingo, a semana passada, saiu daqui, acho que como naqueles tapetes persa que voa assim, sabe? Aqueles tapete voador que a gente via em desenho. A pastora Denise trouxe uma palavra da parte de Deus poderosa, uma coisa sobrenatural. E quem esteve aqui levantou a mão e falou que era o braço direito de Deus. Esse era o tema da palavra, né? Deus quer fazer você o seu braço direito. Então, mesmo se você não veio a semana passada, Deus te olha como o braço direito dele aqui. E aí, a decisão que você tomar vai fazer você parar de rodar em círculo. Eu vinha até os 37 anos, né, até conhecer a Cristo com 33, depois mais um tempo, querendo me relacionar, querendo casar e fazer a minha família da forma como eu imaginava, que eu entendia que era. E ficava rodando em círculo, só naquele sofrimento. E assim era também com o emprego, com a empresa que eu tive. Graças a Deus, Deus foi muito misericordioso. Eu não tive filhos antes de me casar definitivamente com a Juliana. Eu não tive grandes prejuízos financeiros, mas também não tive grandes fortunas financeiras. Mas só de não ter tido grandes prejuízos, foi tudo misericórdia de Deus me tirando, porque eu vivi em círculos. E esses discípulos aqui, quando eles falam assim, nós vamos até o Jordão e construamos ali um lugar para habitarmos. Se a gente voltar um pouquinho, 2 Reis 3, vocês vão ver que esse lugar onde eles estão aqui, e onde essa história está acontecendo, era um lugar chamado Gilgal. E Gilgal, no original, quer dizer círculo. Então ali eles estavam andando em círculo, estavam, sim, aprendendo a ser discípulos, a ser novos profetas, mas quando eles decidiram crescer e foram até o Jordão, e o Jordão no original quer dizer lugar de decisão. Então hoje, o Espírito Santo está falando assim para você, é você, você, ele está falando assim, chega de andar em círculo. Repete comigo assim, eu vou parar de andar em círculo. Amém. Eu vou parar, eu decido parar de andar em círculo e fazer as coisas como eu sempre fiz.
E aí, eles decidiram sair dali para crescer. Eles decidiram fazer alguma coisa, tomar uma atitude. Né? E aí, eles também decidiram pelo nós. Porque eles estavam, entre eles, aquele grupo não ia crescer, eles falaram, não, a gente precisa chegar numa coisa maior. E quando a gente pensa no nós, a gente pensa na nossa vida, quando você é casado, as decisões que você toma, os sonhos que você tem, os planos que você tem e que eu tenho, precisam envolver a família. Precisa envolver o seu marido, ou a sua esposa, ou o seu filho, ou a sua filha. Ou, se você não é casado, mas mora com mãe, com pai, você tem que pensar no nós, pensar no coletivo. Isso honra a Deus. Isso honra a Deus. Pensar no nós. E aí, ninguém cresce fazendo as mesmas coisas. Por isso que eles foram para o Jordão, que é um lugar de decisão, saíram da mesmice. Quando eu me decidi por encontrar uma mulher para eu casar de acordo com aquilo que a Bíblia orienta, né, para um relacionamento conjugal, quando eu decidi fazer isso, a coisa aconteceu. Quando eu decidi honrar a Deus, pensar no nós, pensar na igreja, pensar no avanço do reino, e comecei a dizimar, logo com 3 meses de conversão, eu ouvi uma palavra e entendi o que era o dízimo. A Missão Atos, a gente não tem a prática de ficar pedindo dinheiro aqui. Quem já é da missão sabe disso. Mas chega uma hora que através de uma palavra ou de uma leitura bíblica, o Senhor toca o teu coração sobre o que é o dízimo. Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas queria dizer que o dia que eu entendi, e eu falei assim, a pergunta que eu me fiz foi assim, como é que isso aqui se mantém? Não era nem nesse salão, era lá em cima na Anísio. Eu falei, como é que isso aqui se mantém? Eu falei, de algum lugar tem que vir o dinheiro. E comecei a dizimar. A partir daquele dia, março de 2009, foi meu primeiro dízimo. Até hoje, daquele dia até hoje, eu nunca fiquei sem um salário, sem um recebimento na minha vida. E foi uma decisão pelo nós. Então decida crescer. E eles decidiram crescer. E eles disseram assim para Eliseu, olha, nós queremos ser como você, Eliseu. Então pode ser que você tenha alguma pessoa de referência na tua vida, que você gostaria de ser como ele. Decida crescer. Em João 14:12, Jesus disse para os discípulos que eles fariam coisas e obras maiores do que Jesus. E é isso que Deus está falando para nós hoje. Ele está falando, olha, muda o seu jeito de fazer as coisas, que vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Mude os seus pensamentos, pare de reclamar. A reclamação, a murmuração, a mais simples que seja, a mais boba, a mais tola que seja, a mais bobinha que seja, num WhatsApp, quando alguém te manda uma charge da presidenta da nossa república, quando alguém te manda aquilo, e você pega aquilo e você passa para frente, você está murmurando, você está reclamando, você está indo contra Deus, porque se ela está lá é porque Deus permitiu. Rodrigo, a coisa é séria assim, a coisa é séria assim. Você imagina então fazer fofoca dentro da família, aonde que vai parar? Essa semana, no nosso grupo da célula, eu sou líder de uma célula, e a gente tem um grupo no WhatsApp, acho que toda célula tem esse grupo do WhatsApp, e a gente recebeu de um irmão uma foto, assim, com 10, era mais ou menos assim, o que você precisa fazer para se afastar de Deus, ou para Deus se afastar de você, não lembro. Tinham 10 coisas, e a primeira era assim, pare de ler a Bíblia, depois era pare de orar, pare de ir à igreja, né? Aí a última era assim, comece a falar mal das pessoas, a última, né? O 10º. Aí eu peguei, coloquei assim no WhatsApp, falei, é desse jeito, só que é o contrário, viu? É o contrário.
A gente acha que é parar de ir na igreja ou parar de ler a Bíblia. Isso também vai fazer com que você se afaste de Deus, lógico. Mas você começar a falar mal de outras pessoas, isso também te afasta de Deus. Também começa a te afastar de Deus. Então ninguém cresce fazendo as mesmas coisas que fazia. Muda o pensamento, muda a estrutura. Essa noite, o Espírito Santo estava falando comigo durante o louvor de que ele vai mudar as estruturas emocionais. E aí a gente tem que ter um rompante dentro da cabeça para a gente entender isso e vigiar. Que a gente não deve falar mal das outras pessoas. Quem quer que seja. Isso leva você, quando você vigia isso, tira de um círculo que a gente está vivendo, que você está vivendo e que eu muitas vezes entro também. Né? Então, decida crescer, tome essa decisão de crescer. Né? Aí, o terceiro ponto. A gente está dentro de uma igreja, certo? A gente está com a Bíblia e existe um termo dentro da igreja. E isso tem tudo a ver com a visão da nossa igreja, e isso tem a ver com a visão de crescimento da nossa igreja, e se tem a ver com a visão de crescimento da igreja, tem a ver com a visão de crescimento para a tua vida, para a minha vida. Aqui existe uma ferramenta chamada discipulado. Né? A importância do discipulado, quando eu tenho uma visão de crescimento e quero crescer. Não é crescer enquanto igreja, é crescer enquanto pessoa. Porque é uma consequência, eu faço parte da igreja, se eu cresço como pessoa, se as coisas estão acontecendo na minha vida, a igreja vai crescer e vice-versa, é um organismo vivo. Graças a Deus, a igreja, e nós a temos, e nós a entendemos como um organismo vivo, e se você ainda não entende isso, você é mais do que convidado para participar dos nossos cursos, da Escola Idem. O ano passado teve, o segundo semestre teve, esse ano vai ter novamente, daqui a pouco a gente começa a falar das inscrições, ali você vai aprender um pouco sobre discipulado, mas olha a importância do discipulado numa visão de crescimento. Esses discípulos, esses servos, eles tinham Eliseu como seu discipulador, que teve Elias como seu discipulador, seu orientador, a pessoa que estava junto com ele. Se a gente estivesse fora da igreja, a gente ia usar termos assim como o meu terapeuta, o meu conselheiro, né? Meu tutor. Mas aqui, dentro da igreja, a gente fala, né, em discipulador, esse é o termo. E esses discípulos que estavam ali com Eliseu, eles estavam querendo crescer, eles estavam querendo romper. E aí, eles pediram a ajuda para o seu discipulador. Olha a importância. Um deles falou, o senhor não quer ir com a gente? O senhor não quer ir ajudar a gente? O senhor que tem mais experiência, o senhor que já viveu com Elias, o senhor que já recebeu a unção dobrada, vamos com a gente. E ele falou, lógico que eu vou. Então, a importância do discipulado para a sua vida. Então, eu não sei a que ponto que você está na visão da igreja, como é que você está se encaixando dentro da visão. Tiveram duas irmãs que entraram hoje na igreja, estão aqui pela primeira vez, porque de alguma forma, não sei se viram na fachada, mas viram que aqui era uma igreja em célula, isso chamou a atenção delas e fez com que elas viessem aqui ouvir a palavra. Né? E eu sei também tem outro casal aqui que eu sei que também veio para a igreja porque viu que era uma igreja em célula. Então a nossa igreja é uma igreja em célula, e fazer parte de uma célula vai te colocar em contato com isso, e vai te colocar em contato para você resolver questões da sua vida, que você pode estar há 15 anos dentro de uma igreja, ou saindo e entrando de um culto como esse, e você não rompe com o pecado da sua vida, você não rompe com o teu tempo a sós com Deus, você não consegue romper, porque eu falo para vocês, porque eu não conseguia, e todas as pessoas que eu sei que estão debaixo de um discipulado, estão rompendo com todas essas coisas. E aí, quem que ganha em primeiro lugar com isso? O reino de Deus ganha, mas eu ganho, você ganha.
se você estiver buscando e debaixo de um discipulado. Porque a visão de crescimento, debaixo de um discipulado, ela vai te levar ao que está aqui, ó, em 2 Coríntios 2:9. Quando eu e a Juliana começamos a namorar, a gente caiu para dentro de um discipulado para noivos, para namorados. E todo o nosso relacionamento foi embaixo de orientação. Ah, Rodrigo, quer dizer que foi tudo perfeito, 1000 maravilhas, uma bênção? Não, não é isso. A gente seguiu toda a orientação do discipulado para a gente estar junto ali naquele primeiro momento. E hoje buscamos novamente essa orientação de ter pessoas, né, eu decido pedir ajuda, ter pessoas mais velhas na fé, porque a gente está dentro de uma igreja, então eu estou buscando pessoas que têm na vida delas elementos de fé, pessoas que têm um caráter cristão, pessoas que buscam também crescer e que também estão debaixo de um discipulado. E aí a gente teve o encaminhamento da nossa vida e assim, a gente só colheu frutos de lá para cá. Lógico que a gente casa, todo mundo, qualquer relacionamento, a gente tem as intempéries, né? Sempre vai ter, mas a gente quer crescer enquanto casal. Qual casal que não quer crescer? Qual pessoa que não quer crescer? Mesmo o divorciado, o solteiro, o viúvo, todo mundo tem anseia por crescimento emocional, né? A alegria, essa alegria que a Bíblia nos coloca e que Jesus nos traz, e que Ele está falando assim hoje, o Espírito Santo está falando para mim, que essa alegria que Ele tem, hoje Ele está colocando de volta em muitos corações aqui dentro. Não importa se você está debaixo de um discipulado ou não, importa que essa alegria Ele vai colocar dentro do seu coração, e a sua estrutura emocional vai começar a mudar, porque você está aqui, você veio, e eu tenho convicção que você já confessou o Senhor Jesus como teu Salvador, e Ele vive dentro de você, e é impossível viver com Jesus dentro de nós e não ter uma vida de alegria. Então essa alegria que você já teve o dia que você conheceu a Cristo, que eu sei que você teve, ela vai começar a voltar dentro do seu coração. E a importância do discipulado no crescimento, aqui tem alguns elementos importantíssimos do discipulado, porque foram eles, os discípulos, que resolveram pedir ajuda. Eles foram pedir ajuda. Então, num processo de discipulado, é imprescindível, é importante, tem que partir do discípulo buscar o seu discipulador. Isso é uma coisa que faz parte da visão da nossa igreja, é uma coisa nova da visão da nossa igreja, que a gente está aprendendo, a gente está fazendo, e a gente tem tido resultados, e as coisas estão começando a fluir. E eu falei para vocês que há 2 semanas, um pouco mais, eu entrei numa crise existencial, e precisei pedir ajuda, né? Uma crise emocional. Precisei pedir ajuda, e pedir ajuda, né? O pastor Temístocles é o meu discipulador, e ele não tem telefone celular, vocês sabem disso. Mas se ele tivesse, ele estava perdido, coitado, né? Tem alguns discípulos dele que estão tentando fazer a mesma coisa, não é, Moisés? Mas a gente está interferindo nisso, ele já está com o celular já, agora falta começar a atender, né? E aí eu tive que recorrer à pastora, que de tabela é minha tia, e ali eu consegui pedir ajuda por uma situação que eu estava me bloqueando, que tem a ver com o meu crescimento em todos os sentidos, e depois, aí passou essas 3 semanas, eu vim a ler isso aqui e a receber essa palavra. Aí eu falei, meu Senhor, né? O Senhor é poderoso mesmo. E eu pedi ajuda. Eu fiquei ali 1h30 quase no telefone, e depois no outro dia tive a oportunidade de estar pessoalmente com o meu discipulador e abrir meu coração para ele. E aí ele me levantou, me ajudou, me falou umas verdades que eu precisava ouvir naquela hora e me fez levantar, né? Então, a importância do discipulado numa visão de crescimento para nós que estamos querendo, estamos decidindo, porque você veio a uma igreja, você já decidiu
que você quer crescer e que você quer ser transformado. Pode ser que você esteja entrando e saindo daqui há 15 anos não, mas aqui nesse salão há uns 8 anos. E pode ser que hoje seja a primeira vez que você está ouvindo isso. Então a decisão de crescer é sua. É sua, porque Deus está doidinho. Deus é que nem um pai. Aquela oração que fala assim, Pai nosso que estais no céu, todo mundo conhece, né? Aquela oração, essa primeira parte dela, Pai nosso que estais no céu, ela tem um poder e ela tem uma dimensão que a gente não entende. Porque o Pai nosso, ele é um pai, ele está lá em cima, e quem é pai aqui sabe o que é você olhar o seu filho, e você sabe que ele sabe o que ele precisa fazer para te acionar, e ele não te aciona. E o Pai Nosso, que é meu e que é teu, que Jesus dividiu com a gente, ele está lá em cima, só esperando você abrir o seu coração, falar, Senhor, me ajuda. Senhor, esse aqui é o meu sonho. Senhor, eu quero ser discipulado. Senhor, eu quero participar da tua obra. Senhor, eu quero fazer parte desse projeto aqui na terra. E aí, se você tem um grande sonho, Deus vai dar a provisão. Esses servos, esses discípulos, saíram com Eliseu e foram para o Jordão. Tomaram a decisão de fazer uma nova tenda, de fazer um lugar maior, uma escola maior. Tomaram a decisão de crescer, de romper com uma série de coisas. E de repente um deles derruba o machado na água, a parte de ferro do machado. Tem o cabo e tem o ferro. Ele derrubou. O machado, nessa época, era uma das principais ferramentas que se usava para tudo. E era uma peça muito cara. Era caro, custava dinheiro aquilo. E aí, ele perdeu aquilo, mas o discipulador foi lá. Onde é que caiu? Né? E Deus vem e honra, e o machado flutua, o ferro flutua, trazendo para nós, traduzindo hoje, né? Que Deus proveu todo o recurso que eles precisavam naquela hora, para continuar a obra. E isso é igualzinho hoje. Se o teu sonho é um grande sonho, se o teu sonho inclui o nós, se o teu sonho honra a Deus, se o teu sonho honra a Bíblia, Deus vai prover. Deus vai prover. Ele vai prover. A provisão. É dinheiro que precisa, Ele vai trazer. É condição emocional que você precisa mudar e que você quer deixar de ser do jeito que você é, para a coisa poder acontecer, Ele vai fazer. Ele vai prover. Material, emocional, espiritual, o que Ele precisar prover, Ele vai prover. Mas o teu sonho tem que ser grande. O teu sonho precisa ser grande. Ele vai prover as ferramentas para a realização do seu sonho. Em Mateus, depois em Lucas, Ele multiplica pão, peixe, depois Ele enche barco de peixe para aqueles caras que estavam precisando de peixe para sobreviver. Eu sei que você não está precisando de peixe. Pode ser que você goste muito de um restaurante japonês e queira ir lá comer um sushi. E está precisando de dinheiro para ir lá. Ele vai te dar, se o teu sonho for grande. Mas pode ser que você esteja precisando de muito dinheiro. E aí, Mateus 6,33 nos traz. Buscai primeiro. Vamos ler junto? Todo mundo está enxergando? Buscai primeiro o reino de Deus e o mais Ele acrescentará. Versículo conhecidíssimo. Mesmo antes de eu estar dentro da igreja, eu já ouvia falar disso daqui. Né? Agora isso tem que se tornar uma prática. E isso está se tornando uma prática dentro da nossa igreja. E isso vai se tornar, porque a nossa igreja vai ser de 10 mil pessoas. E tudo que tiver que ser provido aqui dentro vai ser provido. A começar pelas vidas que já estão aqui, que Ele já proveu, que é você, que sou eu. E é o seu coração que está rompendo essa noite. É o seu coração que está sendo transformado essa noite. Então eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. A gente está encerrando, é o último ponto do sermão. Se é a primeira vez que você veio à igreja, veio ouvir o sermão ou uma palavra pregada esse ano,
Essa palavra está cravando dentro do teu coração. Essa palavra queria que você marcasse na sua Bíblia a data de hoje, nesse versículo, e que você colocasse aí o teu sonho. Não deixa de marcar.